Paz do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é a missionária Julie. Dia glorioso, dia maravilhoso, dia que o Senhor preparou. E a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós estamos alegres, felizes aqui na presença do Senhor. Nessa tarde do dia 28/12/2023. Vamos orar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu vos trago essa palavra para ser uma palavra rema para a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina. O Senhor é santo, poderoso, justo. O Senhor é nosso Pai, nosso Abba, nosso amor, nosso amado, nosso amigo, marido. O Senhor é tudo, o Senhor é o Eu Sou, o Emanuel, o Deus conosco. O Senhor é aquele que nos vê. Jó disse, o Deus que me vê. Eu antes ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. E a serva de Abraão disse, Elroi, aquele que me vê. E hoje eu digo, o Deus que nos vê, o Deus que do alto nos olha, é o Deus que se preocupa conosco. Nós somos um grãozinho de areia, mesmo assim, com a infinita misericórdia dele, ele olha para nós, com benevolência, com compaixão, com amor, que não tem igual. Meu coração dói de tanto amor que eu sinto que o Senhor tem por nós. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. O que a gente ainda não conseguiu vencer na nossa carne, mas nós sabemos que com Teu Santo Espírito o Senhor vai nos fazer vencer, porque o Senhor é bom. E o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos faz vencer a nossa mazela, o nosso mal, a nossa pequenez, a nossa carne, porque o Espírito Santo nos habilita a vencer a nossa carne. Aleluia. Obrigada, Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Nos ajuda, Pai, nas nossas transgressões. Nos ajuda nos pecados que a gente ainda não conseguiu vencer, Senhor. Porque eu sei que o Senhor anda conosco, o Senhor nos alinha, nos molda, e tudo aquilo que a gente não conseguiu hoje, que a gente consiga amanhã, em nome de Jesus. Que o Senhor nos capacite, porque o Espírito Santo é o penhor de tudo aquilo de toda aliança que Jesus fez conosco. E é Ele que nos ensina, nos faz vencer a carne, o pecado, Satanás, as tentações. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Fica com a Tua igreja que te ama, que te adora. Visita os nossos filhos, meus filhos naturais, meus filhos espirituais. Visita, Pai, as mulheres hoje que aceitaram o Teu nome, Deus. Toma, meu Deus, a Gleice. Toma a Thaís, Senhor. Toma a Sara, a Vitória, meu Deus. O Senhor sabe o nome da outra que eu não me recordo, Pai. Pela Tua bondade, toma a Patrícia, Senhor. A esposa do Júnior. Toma ela, Senhor. Toma aquele lugar todo, Senhor. Toma o lugar que a gente hoje fez missão, Senhor. Guarda aquele lugar, Pai. Guarda a Valquíria, que está no hospital. Guarda o Paulo, seu esposo. Lá guarda a Beth, que está enlutada. Guarda, Senhor, a Tereza. Cura e libertação. A Tati. Cura e libertação. Cuida a Renata. Cura e libertação. Cuida a Fernanda, a Moana. Libertação, salvação. Ô, Senhor, vai onde a gente não pode, Paizinho querido. Obrigada por todas as maravilhas de hoje, Senhor. Todas as maravilhas. A Jaqueline, Senhor, toma ela, Pai. Ajuda.
Faz vencer a carne, Senhor. Em nome de Jesus, Satanás, as mazelas, Senhor, que não se consegue vencer por meios naturais. Só com Teu Espírito Santo a gente consegue vencer. Aleluia, meu Deus. Guarda a Tua igreja, Pai. Guarda a Ilã, guarda a Filadélfia. Senhor, guarda os anjos da igreja, Pai. Guilherme, Renato, Mordok. Senhor, guarda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Jorge. Em nome de Jesus, Pai. Visita minha família, minha parentela, meus amigos. Aleluia. Meus filhos espirituais, meus filhos naturais, minha casa, os nossos negócios, ministério. Visita-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, fica conosco. Guia, Pai, essa palavra. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença. Não abrimos mão dela de hipótese nenhuma. Eu louvo e engrandeço Teu nome. O Senhor colocou a palavra de Noé em Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos falar de um homem que era diferente. Um homem diferenciado. Um homem, quando Deus olhou para o mundo e só via corrupção, Ele viu Noé, um homem separado. Ele viu Noé, um homem justo, um homem reto. Um homem que se destacava. Deus, a palavra diz que Deus busca. Como Ele achou Davi, Ele também achou Noé, numa geração completamente corrompida. Completamente corrompida pelo pecado, Deus acha Noé. Deus acha Noé um homem separado, um homem diferente. E ali o Senhor entrega um projeto para Noé. Mas um projeto num lugar que nunca tinha chovido, que não tinha rio, que não tinha mar. Então, era aos olhos humanos, aos olhos carnais, aos olhos naturais. A palavra diz que aqueles que são naturais não conseguem discernir as coisas que são espirituais. As coisas que são do Espírito, elas não são discernidas pelos que são naturais. Só quem é espiritual consegue discernir. Então, Deus dá um projeto para Noé, num lugar que nunca choveu, que não tinha mar nem rio. Então, para os olhos humanos e carnais, uma loucura, né? Como a maioria dos projetos de Deus, para o homem é loucura. Para o homem que está se perdendo é loucura. Foi um homem zombado, escarnecido, humilhado, perseguido, né? É algo bem... É uma marca, né? Rejeitado, é a marca daqueles que servem a Jesus, que servem a Deus, é essa. Ser humilhado, zombado, perseguido. E com Noé não foi diferente. Ele passou por tudo isso. Mas ele continuou, seguiu as direções de Deus, passou 100 anos construindo uma arca, 100 anos não faltou nenhum recurso, 100 anos ele continuou perseverando, ele continuou firme naquilo que Deus tinha mostrado para ele, continuou firme, executando e obedecendo todas as direções, porque cada direção, cada medida, cada altura, tudo tinha uma direção. Então, quando o plano é de Deus, Ele vai te dizer como e vai te dar condição de. Ele vai dar condição e vai mostrar como. A gente não fica sem direção quando é de Deus. Aquilo flui, né? Flui. E assim foi com Noé. Fluiu durante 100 anos a construção. Porque Deus dava a direção e ele obedecia. Deus dava a direção e ele obedecia. Deus dava a direção e ele construía. Deus dava a direção e ele produzia. Deus dava a direção e ele seguia. E eu vou ler aqui a palavra. A corrupção da humanidade. Quando os homens
começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram os filhos de Deus. Vieram os filhos dos homens, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido com a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-lhes de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Aqui então ele dá toda a especificação da arca, né? Diz quanto de comprimento, diz quanto de largura, diz quanto de altura, diz que tem que ter um teto, o vão, quanto de vão entre o teto e o corpo da arca, porta lateral, um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Então eram de 3 andares, a arca tinha 3 pavimentos. Ele deu a altura, ele deu a largura, ele deu a espessura do vão. Então ele deu toda a direção de como seria feito essa arca, né? Então, os projetos de Deus, eles são assim. Eles têm direção, Deus especifica o que é que Ele quer, Deus dá uma conduta pra gente estar seguindo, né? O projeto, ele tem sempre muita clareza. Quando é de Deus, há muita clareza do que a gente vai executar. O Senhor coloca no nosso coração, e aqui na palavra diz que Deus foi específico com todas as numerações. Eis que vou fazer a água sobre a terra, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá.
mas com você estabelecerei a minha aliança. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Deus tinha aliança com Noé. Deus tinha um pacto com Noé. E você entrará na arca com seus filhos, mulher e mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então Noé aqui seguiu toda a direção do Senhor. E ele falou: entra na arca você, tua esposa, teus filhos e a mulher dos teus filhos. E ali eu vou... Leva um par de cada animal que rasteja, de cada animal que voa, animal grande, pequeno, para que sejam conservados vivos junto com vocês. E falou sobre o armazenamento de alimento. Armazene alimento para vocês e para os animais, né? Para que vocês e eles tenham mantimento. E Noé fez exatamente o que Deus mandou. Então a gente vê um mundo que está completamente corrompido pelo pecado. Um mundo que desagradou a Deus de uma forma que a palavra diz que o coração de Deus estava partido. Completamente despedaçado o coração de Deus estava. E ele falou: não tem mais jeito. Eles tinham colocado o coração deles todos, eles tinham inclinado o coração todinho para o mal. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor se arrependeu de ter colocado o homem na terra, e isso cortou o coração de Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de haver lhes feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? Porque era um homem justo, um homem íntegro entre o povo daquela época. Ele andava com Deus. Ele tinha experiência, ele tinha intimidade com o Senhor. E hoje eu estava cuidando das minhas coisas, que eu vou sair, vou pro culto. E aí o Senhor falou assim para mim: você vai falar sobre Noé. E você vai dizer pro meu povo que ele era um homem diferente. Noé era um homem diferente. Noé era um homem íntegro e justo. E ele andava com Deus. Não há nada mais lindo do que a gente caminhar com Deus. Do que Deus está em tudo que nós fizermos. Se você levanta, Ele está contigo. Se você sai, Ele está contigo. Se você faz algum negócio, Ele está contigo. Se você prega, Ele está contigo. Se você trabalha, estuda, cuida da tua casa, Ele está contigo. Não tem coisa mais linda do que andar com Deus. Não tem nada mais maravilhoso nessa terra do que ter um Deus que anda com a gente. E aí Deus disse para mim: fala pro meu povo que Noé era um homem diferente. Noé é um homem que foi zombado, oprimido, perseguido, rejeitado. Mas isso são marcas de quem anda com Deus. Jesus passou por tudo isso. E nós não seria diferente, né? Nós também passaríamos por tudo isso. Por ser diferente, Noé, ele tinha uma vida restrita, era só ele e a família. Por Noé obedecer a Deus,
ele foi muito zombado, escarnecido pelo povo da época, porque ele conseguia ver o que eles não conseguiam ver. Ele conseguiu ver um futuro 100 anos de algo que, de forma alguma, eles teriam condição de saber, porque foi uma revelação de Deus. Deus revelou o que ele ia fazer no futuro. E quem anda com Deus vai ter revelação do futuro. Quem anda com Deus não fica enganado. Quem anda com Deus não fica confundido. Quem anda com Deus, ele revela. Tudo que ele tem para nós, ele revela. O que vai acontecer, claro que é as coisas que ele quer, porque ele é soberano. O que ele quer, ele nos revela. Amém? Então, que vocês possam... É uma palavra breve, eu não vou demorar, que eu tenho igreja agora. Eu tô indo pro culto, vou servir também, não posso me atrasar. Então, fica com essa palavra. Noé era um homem diferente. É um homem que agradou a Deus. Um homem que andava com Deus. Um homem que foi justo, que foi íntegro, que foi reto. Como Jó também, né? Deus dava testemunho de Jó e aqui Deus também dá testemunho de Noé. Era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Que a gente também possa ser um homem justo, uma mulher justa, íntegra, que anda com Deus, que agrada a Deus, que Deus olha, que Deus acha no meio de uma população, no meio de pessoas, de uma geração completamente corrompida, que não é diferente do que a gente vive hoje. Vivemos também numa nação, numa geração, num momento de muita corrupção física, moral, então de princípios. Então, só que Noé foi achado por Deus, ele foi encontrado e Deus se agradou daquele homem e ele foi diferente na geração dele. Que nós possamos ser homens e mulheres diferenciados, diferentes, íntegros, homens obedientes, porque aqui a palavra diz que Deus dava a direção e ele executava, que possamos ser obedientes e executar tudo aquilo que o Senhor nos mandar. E se a gente não conseguiu ainda, que o Espírito Santo nos capacite a obedecer a voz de Deus em nome de Jesus. Continue sendo diferente, diferenciado, continue tendo a excelência do céu, continue sendo um homem e uma mulher separado, porque o que adianta agradar os homens e desagradar a Deus? Que possamos agradar a Deus em todo o tempo. Aleluia, seja mulher e homem de Deus diferenciado nessa geração, nesse tempo, na nossa nação, nas nações, aonde Deus nos colocar, nos plantar, que possamos ser essas pessoas diferentes, diferenciados, que fazem a diferença no reino de Deus, no reino do céu, que obedece como Noé obedeceu em todo o tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Até a próxima. Vamos fazer a live da noite, da madrugada, para a glória do Senhor. Estejam comigo. Aleluia!